Alagoas completa 200 anos de emancipação. Conhecido nos 2 primeiros séculos como sul de Pernambuco, esse território teve uma lenta ocupação. Alçada à condição de comarca pernambucana, em 1706, obteve sua independência em 1817. A emancipação inaugurou um período de instabilidade política, marcado por algumas rebeliões sociais, transferência da capital, abolição da escravidão e fim do império, até a sua transformação em um dos entes da República. Mas a nova condição republicana não fez do Estado uma unidade moderna, democrática, urbanizada de forma perversa, pouco industrializada e centrada no modelo agroexportador, sem intervenção pública capaz de fazê-la avançar. Alagoas ainda permanece, nos 126 anos de República, como uma unidade federativa marcada pelo atraso econômico, baixos indicadores sociais e pouca participação da sociedade civil. No século XXI, com Alagoas se aproximando, na verdade, chegando ao bicentenário da independência, o que se deve lembrar e comemorar? O quê? Nossa linda, nossa bela Alagoas, um dos pedaços de terra mais belo do mundo e de um povo extremamente generoso. Isso aqui você vai encontrar neste livro, Formação Histórica de Alagoas, do meu querido amigo, escritor, historiador, economista, Cícero Péricles de Carvalho. Então, vocês encontram, esse livro foi lançado pela EduFal, e a gente então abre o programa de hoje falando sobre isto e outras tantas coisas, e com um convidado extremamente especial, meu querido amigo de jornadas literárias, longas datas, saraus poéticos e muita macaxeira. Tom Torres, baiano, alagoano de coração. 30 anos na estrada. 30 anos. Bem-vindo ao nosso programa Café com Poesia, querido. Muito obrigado, Chico. É um prazer estar aqui com você, né? Sempre estou com você, mesmo na sua ausência, né? Sempre estamos juntos. Na verdade, eu quero lhe agradecer pelas as 2 oportunidades, né? De estar aqui agora e de você estar sempre comigo, me apoiando nas ações do Clube de Leitura. Você é um grande incentivador nos saraus, está sempre lá junto, incentivando a garotada, né? Porque a gente não... Quer dizer, você é uma personalidade dentro da história de Alagoas, a história recente, a história viva de Alagoas. Você é uma personalidade. Muito obrigado, querido. Como personalidade, o clube está agora no final do mês agora, nós estamos fazendo uma comemoração dos 108 anos do ensino profissionalizante em Alagoas, certo? E como o clube do IFAL, eu estudo lá no IFAL, faço letras lá no IFAL, haverá o lançamento de uma coletânea de poetas do Instituto, em parceria com a Academia Maceuense de Letras, certo? E dentro desses homenageados, haverá 4 homenageados vivos, e um deles, pela parte cultural de Alagoas, será você. Muito grato. Você está incluído nisso aí. Muito lisonjeado. E o Clube de Leitura também já está lançando você como o padrinho do clube, certo? Mais uma homenagem muito obrigado, a você. eu agradeço. Então, estamos aqui hoje nessa roda de conversa poética, né? Falando de poesia. E você falando aqui desse livro do Cícero Péricles, nosso amigo, né? Um amigo que eu tenho grande admiração por ele, né? Pelo ser humano que ele é, principalmente, né? Esse foi quando eu vim morar em Alagoas, foi o primeiro livro de escritor alagoano vivo que eu li, foi esse de Cícero Péricles. Eu tenho, inclusive, uma relação de amizade também com Cícero, assim como você, e eu admiro bastante
pelas realizações dele, voltadas para a questão da pesquisa, do estudo sobre Alagoas, sobre a história de Alagoas, sobre a cultura alagoana, né? Sobre a identidade alagoana. O Cícero é tanto como professor, como escritor, enfim, é uma pessoa muito atuante. Ele nos brinda com essa coisa. Você disse, inclusive, que leu essa obra assim que chegou em Alagoas, né? Exatamente, em 1987. A primeira edição desse aí. Esse aqui foi lançado há uns 3 anos atrás, fui para o lançamento. Eu não tinha, a primeira eu li emprestada de uma amiga, que eu estava na casa de uma amiga, e tinha esse livro, né, a primeira edição. Aí fiquei desde 87 no pé dele, querendo um livro, e ele só para lançar esse livro, que finalmente 2 anos atrás, foi 3 anos atrás, saiu, né, pela Edufal, esse livro aí, que eu recomendo para todo mundo que estiver interessado em conhecer a história política e geográfica de Alagoas, sabe? Porque ele vai nos mínimos detalhes e com a maior honestidade, certo? Ele sai daquela coisa daquele lugar comum dos historiadores de antigamente, que a história era contada pelos vencedores, né? Então, ele faz uma reflexão crítica da história de Alagoas nesse livro aí. Maravilha, né? Agora, enfim, vamos assim fazer uma retrospectiva. Como é que você chegou a nosso torrão, a nossa Alagoas? Você que é natural lá da Bahia e, inclusive, o seu irmão é um querido amigo também, um dos grandes escritores do Brasil, pode-se dizer, um dos grandes escritores de língua portuguesa. E uma pessoa extremamente generosa, principalmente para conosco daqui de Alagoas, que é o Antônio Torres, um grande escritor e uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. Mas a sua presença aqui, que você veio para cá, isso em que ano foi e em que condição? Eu vim efetivamente para cá, para Alagoas, em 1988, né? Que eu estava de partir do polo cloroquímico aqui, que hoje é só Braskem, mas na época não era Braskem, era Petroquisa, né? A maior parte ainda era estatal na época. Eu trabalhava no polo de Camaçari e vim para cá para trazer experiência de lá para cá, principalmente na operação, na área de operação, né? Porque aí com o governo Collor, que chegou com aquele sequestro da poupança, as empresas todas quebraram. O polo inicialmente, que era para trazer umas 30 indústrias para cá, quebrou todas, né? Quebraram todas. E aí muita demissão, fábricas fecharam e eu fui nesse rolo aí. Aí eu não quis mais, voltar para a Bahia fazer o quê, né? A gente volta para a terra da gente quando a gente está vitorioso. Voltar derrotado é incrível, é uma dor muito grande assim que você sente. Eu disse, não, vou ficar por aqui mesmo, sobreviver por aqui mesmo. Aí fui batalhando por aqui, deu certo, botei um boteco, fui viver na beira da praia, vendendo churrasquinho, vendendo essa coisa. Sobrevivi, né? Hoje sempre morei bem, sempre meu padrão de vida continua o mesmo. Agora tive que tirar certas coisas, né? Do cardápio, o queijo, essas coisas, né? A gente tem sempre que tirar alguma coisa para poder não perder como é que diz? Para não poder ficar pendurado no boteco, né? Então, eu vim para a partida do polo daqui, passei 3 anos trabalhando no polo, aí veio o Collor com o sequestro e as indústrias quebraram, né? As indústrias quebraram e a gente ficou no desespero, a maioria que veio de lá para cá, tudo voltou, e eu fiquei aqui, né? Eu, os resistentes, o Giovanni lá do Pedra Virada, o Categoria lá do Ele e Ela. Então, cada um se virou com pôde, né? A gente ficou por aqui, os desempregados, né? Por aqui. E foi graças a isso, eu conheci Edna, né? Minha mulher, me casei com ela, tenho um filho, né? Ela é professora, é do Sindicato dos Professores, é da professora da CEMED, é professora do Estado. Certo? Presta serviço para o MEC também, então a gente se vira aqui do jeito que pode.
E depois, assim, aos 60 anos de idade, eu disse assim, pô, vou fazer o Enem para ver o que é que dá, né? Aí eu fiz o Enem, passei, né? Para mim foi uma novidade, 50 anos que eu não pegava no livro, foi uma novidade, passei. Aí eu disse, pô, agora eu vou estudar. Aí inicialmente eu ia para o IFAL. Aí tem um amigo que é professor aqui do IFAL, ele disse, o IFAL tem letras, né? Eu que escrevo, então tem que fazer letras. Mesmo que se eu tivesse feito 1000 pontos, eu teria escolhido letras. Para mim não interessa ser advogado, nem ser médico, não sei nada. Para mim, minha vocação é letras, é escrever. Então, o que é que eu vou fazer? Eu disse, Ele fez, tem um curso lá muito bom de letras, lá no IFAL. Aí, pertinho de casa, eu disse, então peguei no último dia e mudei. Eu veio da UFAL, vim para o IFAL. E estou fazendo letras, chego lá, não tinha... A gente tem um estudante de letras, mas não tem um clube de leitura, não tem nada para você exercitar a leitura. Aí surgiu no trabalho de um projeto lá, saiu esse projeto para a gente fazer incentivo à leitura. Eu digo, vou fundar um clube de leitura. Agora não é só para ler e sair lendo por aí. Certo? E a gente está nesse foco de fazer saraus, né? Fazer apresentações, e os membros do clube também têm outras atividades, tem outros prêmios, né? Outros memes que é teatro, a gente consegue cortesia. Né? Principalmente tem um ator aí chamado Chico de Assis, que quando ele se apresenta, o clube tem preferência. Outros que vêm também, aí a Sheila Maluf, né? Ela também ela dá apoio ao clube. E a gente tá nisso aí, tá rolando, né, esse clube aí. Graças a Deus dando certo, a gente está fazendo palestras, oficinas, né? Oficinas de poesias com sarau, né, junto com o sarau nas escolas. O mês passado a gente se apresentou numa escola em Paripueira. No próximo mês a gente já tem outra escola aqui, que a gente vai abrir a semana de literatura de outra escola aqui. E em dezembro a nossa atividade vai ser, em novembro vai ser uma apresentação de uma peça chamada aí Guerreiros de Jorge. Né? Vamos lá. Certo? Para encerramento das atividades, porque encerramento de ano letivo, aí não tem como a gente sintonizar duas coisas, porque a carga é muito pesada quando chega em encerramento de ano letivo. A gente tem final de período, é só prova, e a gente não tem tempo para nada. Certo? Então, em novembro estamos encerrando as atividades, juntamente com essa atividade do Guerreiros de Jorge, um cidadão generoso, né, que está levando essa peça lá para a gente, né, a poesia, na verdade, no musical. Eu fico muito encantado, eu fiquei encantadíssimo com sua interpretação da poesia lá do trem. GWBR. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, Chico. Eu posso lhe fazer um pedido? Pode? Tu pode interpretar aquela poesia? Eu interpreto, sim. A gente vai, inclusive, falar também mais sobre a obra do Jorge de Lima, que você também gosta muito, depois do nosso intervalo. Já já a gente retorna com Tom Torres no nosso programa Café com Poesia. Já já. Retornamos então ao nosso programa Café com Poesia, hoje aqui recebendo a visita ilustre desse meu querido amigo Tom Torres. E a gente falando sobre a obra do Jorge Lima, também que você gosta muito, né? Você é um admirador da obra do Jorge, que é um momento tão propício quando a gente está refletindo sobre os 200 anos de Alagoas, né? Que a obra dele, ela está impregnada, podemos assim dizer, da identidade alagoana. Isso já foi estudado e discutido, sim. Inclusive, ele tem muitas poesias, né? Mas sobressai-se só a que agora tão combatida, a Nega Fulô, né? E o Acendedor de Lampião é uma coisa antológica, né? É uma poesia que conta a história. Normalmente nos saraus que eu faço nas escolas,
nas oficinas, eu pergunto, né, interagindo com os alunos, se eles conhecem o que é um lampião, né, que hoje ninguém nem sabe o que é um lampião. Então, eu estou levando os desenhos do lampião para as pessoas saberem o que é um lampião, as crianças saberem o que é um lampião. E então, essa é belíssima. Aquela outra que tem a poesia histórica, né, um momento histórico da Nega Fulô, é uma poesia totalmente assim, que hoje, quer dizer, ele narra uma época, né? Ele narra uma época, era aquilo ali. Mas hoje as pessoas, esse negócio do politicamente correto está se tornando uma coisa tão chata, Chico, mas tão chata, que hoje você não pode nem chegar a dizer assim, chamar café com leite, não pode chegar a dizer a situação está preta, porque tudo isso envolve alguma coisa. Eu estava numa abertura de uma conferência, aí um amigo meu, Rogério Dias, chamado, que ele faz poesia, mas ele fez a apresentação, aí fez a apresentação essa Nega Fulô. Uma moça lá ligada ao movimento negro levantou, queria agredir o rapaz, chamando ele de racista, quer dizer, partiu para aquela coisa assim, já para agressão verbal, né? Ofendendo o rapaz como se fosse o rapaz o autor, né, do poema e esquecida do contexto histórico, né? Porque como é que você vai estudar a história do Brasil sem estudar a escravidão no Brasil? O Brasil é um país negro, não existe branco no Brasil, aqui existe um país negro, né? E você negar a história por conta desse tal de politicamente correto, isso é um negócio mais chato mesmo. Eu estava na festa literária do Pelourinho, aí a esposa do Klauf, ela declamou essa poesia. Aí depois no camarim falei para ela, olha, tu evita fazer isso. Aí contei a história, né? Ela, poxa, Tom, muito obrigado, desculpe. Rapaz, você tá com a razão. Eu disse, pois é, se você vai chegar aqui no Pelourinho, reduto de negro da Bahia, aqui, né? E por sorte, as pessoas que estavam aqui eram pessoas ligadas à literatura, mas no outro ambiente, você vai ser agredida como preconceituosa. Quando, na verdade, a pessoa só está lendo um poema, entendeu? Então, Jorge de Lima, dentre tantas coisas boas que ele teve, que inclusive você vai... Eu quero que você encerre o poema com como é? GWBR, certo? Que é uma coisa maravilhosa, aquela poesia dele. Conta... Na verdade, aquilo ali é uma crônica, né? Uma crônica, não é um poema qualquer, é uma crônica que ele escreveu, né? Porque é muito interessante que o livro Calunga, que é um romance de Jorge de Lima, nesse livro Calunga, a poesia GWBR é como se ele estivesse colocado esse poema sendo abstraído do livro, entende? Uhum. Porque é a história do Lula Bernardo, um cara que vem depois de muito tempo fora da sua terra e retorna para sua terra, que é Alagoas. Isso se passa numa região, numa ilha chamada Calunga, que essa ilha existe ainda, fica na Lagoa Manguaba, e ele vem de trem. O poema, ele fala sobre essa viagem de trem de Pernambuco a Alagoas. Então, passando por diversas estações, né? E o Lula Bernardo, quando ele vem de trem também, desce em Satuba primeiro e tal. Isso na obra do Calunga, que é uma obra espetacular. O Edson Bezerra, que você o conhece, que é um sociólogo alagoano, e tem inclusive tese, discute essa questão da alagoanidade profunda, né? O Edson, ele é um sociólogo, né? Ele é muito preocupado com a nossa cultura, né? Inclusive, até eu estou com ele lá, o projeto que ele tem aí, né? Ele tem aquele projeto lindíssimo, que é o Sururu, né? Manifesto Sururu. Eu já escrevi até a respeito desse Manifesto Sururu. Ah, é? Já escrevi para o jornal sobre o Manifesto Sururu. Ele até eu nem me lembrava, aí ele me devolveu essa semana, ele me devolveu, que é até um dos projetos e tem outros projetos também aí de levar a cultura popular para Flimar.
certo? Para filmar. Aí eu conversando com ele, que nós estivemos lá em Marechal Deodoro, aí ele ficou interessado, né, de participar também disso aí, porque é muito belo. O Edson, ele é muito engajado nessa parte de resgate cultural de Alagoas, né, da história de Alagoas aqui, ele é muito engajado nisso aí. Esse projeto Sururu, que foi um manifesto Sururu, que foi um dos primeiros, eu escrevi a respeito. O Cláudio Canuto, na época que morreu, você deve ter conhecido. Conheci, o Cláudio Canuto, o Magal, o famoso Magal, né? Não bebia nada. Aí o Magal também escreveu sobre o manifesto e a gente ia fazer, relançar esse manifesto. Foi quando aconteceu que o Cláudio morreu e acabou não saindo mais do papel. O Tom, qual é a leitura, não é? Qual é a análise que você faz dessa obra do Edson? Manifesto Sururu. O Manifesto Sururu é a questão de resgatar as tradições culturais de Alagoas, né? E principalmente da orla lagunar, certo? Porque se você verificar aqui pela lagoa aqui, também existem aqui vários manifestos culturais à beira da lagoa, também igual ao Rio São Francisco, que existe ao longo do Rio São Francisco, existem aquelas manifestações culturais à margem do Rio São Francisco. Nas Lagoas também existe isso, por isso que ele chama Manifesto Sururu. Justamente por isso, que é o resgate da cultura popular, certo? Que está enterrado, né? Está enterrado com sururu lá embaixo. Certo? Entendi. E o governo nenhum se manifesta para tirar aquilo, para resgatar, né? Resgatar a cultura, né? A nossa cultura. Fica só nos foguetos populares, que é o guerreiro, né? Fica só no guerreiro. O guerreiro e aquele da Diana, como é que chama? Pastoril. Pastoril. Quer dizer, quando existem centenas de manifestações populares aqui, manifestações folclóricas na cidade e no estado, né? E a gente não vê isso no dia a dia. A gente não tem essa manifestação nos eventos culturais promovidos pelo Estado. Uhum. Certo? O Estado que eu falo é o Estado mesmo e o município e tudo, né? O estatal, né? Porque eles financiam muito o que vem de fora. Tudo que vem de fora isso é em todo lugar, Chico. Em todo lugar. Na Bahia assim também? Não, na Bahia não é tanto assim porque o baiano não deixa. Entendeu? O baiano não deixa. O baiano, ele está lá, primeiro a Bahia, o resto é o resto. Né? O resto é o resto. Entendeu? Como o Gordurinha dizia, o Brasil nasceu na Bahia, o resto é interior. Não é querendo ser, né? Querendo ser aqui, baiano, ser patriota, não, alguma coisa assim. Barrista. Né? Barrista, não, né? Ser barrista. É porque é uma realidade nossa, porque lá a gente briga pela nossa cultura. Certo? Entendi. Pernambuco também faz um pouco isso. Pernambuco também faz isso. Faz isso, mas o pernambucano tem um problema. O Pernambuco ele não se renova tanto quanto na Bahia. Entendi. Entendeu? Você pode ver que na Bahia, todo ano, carnaval, por exemplo, todo ano tem alguma coisa. Todo ano está acontecendo alguma coisa. Pernambuco não, é sempre aquilo. É sempre aquilo. É o papangu, é o galo, e não sai daquilo. E o marco zero. Você saiu daquilo ali, o homem da meia-noite, não tem mais nada. E isso vai séculos, séculos e séculos. Quer dizer, hoje termina o quê? Termina essa cultura uma vez. Ela não se renova, certo? Aí termina o quê? Sendo esquecida na história. Tá? Porque você vê que carnaval hoje em Salvador, existe aquela guerra de Rio-Bahia, porque a Globo faz uma pressão muito grande sobre o carnaval baiano, porque atrai turista tanto quanto do Rio, certo? Então ela faz essa jogada porque ela tira o patrocínio, ela diminui as escolas de samba. Certo? As escolas de samba. Tanto é que a Globo ela investe tanto em São Paulo, no Carnaval de São Paulo, agora, tentando modificar um pouco, mas tem outras coisas tão bonitas, por exemplo, Parintins, por exemplo, aquele Bumba Meu Boi, aquela festa do Bumba Meu Boi, Parintins.
Quer dizer, tem algumas televisões que mostram. É. Tem algumas, coisa linda. Linda, linda tanto quanto um desfile de escola de samba. Certo? Mas só que a Bahia, eu quero falar da Bahia, é o seguinte. Lá a gente aprende primeiro a nossa história, para depois a gente aprender a história dos outros. Ah, entendi. Entendeu? Primeiro aprender a história dos outros. Existe lá o livro, é História da Bahia. Existe História do Brasil. Primeiro a gente estuda História da Bahia e depois a gente vai estudar a História do Brasil. Você entendeu? Então isso cria a gente um sentimento de que a gente chama lá de baianidade, né? A baianidade nagô, né? É aquele sentimento de ser uma coisa nossa, aquela cultura nossa, sabe? Aquela nossa cultura. Não porque a gente seja melhor do que os outros. É porque a Preservação. gente, se a gente não briga, se acaba. Eu acho muito interessante isso tudo. E a gente, em Alagoas também, nós temos um lugar belíssimo, como a gente falou no início do programa, de uma cultura, de uma identidade brasileira, porque os povos que aqui habitaram, muitos deles, que estão também na Bahia, foram para a Bahia, mas que aqui habitaram e que viveram aqui, miscigenaram essa terra de uma forma extraordinária. A gente teve uma questão, como você bem leu nesse livro, uma questão econômica forte, de monopólio econômico, da cana, enfim, mas nós temos sítios históricos belíssimos, daí Penedo, Marechal Deodoro, né? Uma história lá de Porto Calvo do Calabar, Exato. a Serra da Barriga, Zumbi, né? Zumbi, a Resistência, um estado riquíssimo. Mas, meu querido, eu vou estar em débito com você em duas coisas. O primeiro é que gostaria de ter mais coisas aqui, você falando comigo. Mas você vai retornar. Segundo, é que o poema GWBR vai ficar para uma outra oportunidade, porque o nosso programa está terminando. E queria fazer as considerações finais com você, e é com você. Tá certo, quero agradecer, né, estar por aqui, né, o grande Chico de Assis, o Poesia com Café. Café com Poesia. Com café, ou café com poesia, né? Esse negócio de café, café poético, né? Isso existe muito nas bienais, né? Sim. Nas bienais, então você está lá com aquela saleta lá, e os escritores estão lá fazendo os cursos e você tomando seu cafezinho. Então eu espero que esse programa, né, se desenvolva bem mesmo. Muito obrigado, obrigado. É uma oportunidade da gente levar a cultura além da nossa sala de aula, além da nossa mente, que está dentro da gente, entendeu? Obrigado, Tom. E por aqui nós encerramos nosso programa Café com Poesia e até o nosso próximo encontro.